Parábola do mordomo infiel. A responsabilidade do uso dos recursos que Deus tem posto na sua vida. Vamos ilustrar aqui, é um texto longo também, está lá em Lucas 16, do 1 ao 13. O que que diz? A Bíblia fala que existia um homem que estava por administrador de algo de alguém. E ele é confrontado pelo seu senhor, mais uma vez, em relação àquilo que ele tinha por função. Imagine que você tem um gerente, onde você entrega, uma loja ou algumas lojas, para que ele pudesse cuidar dessa loja. E ele escuta algumas coisas em relação à sua má prestação de serviço, em relação à sua administração. Ele te chama no canto e pergunta, o que houve isso? E ele deixa entender para você de que você seria demitido pelo fato do mau uso da função que você vem exercendo. Esse administrador, ele começa a ter um conflito com ele, fala o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mendigar porque eu vou ter vergonha, o que eu vou fazer? E ele pensa o seguinte, vou aproveitar meus últimos minutos como administrador infiel, e vou tentar ajudar algumas pessoas que eu sei que devem a meu Senhor, para que eu possa gerar o quê? Relacionamento, networking. Percebem que essa história que eu conto para vocês da parábola de Jesus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã? Que normalmente as pessoas hoje tendem a poder querer passar a perna um no outro, usando de acessos para poder querer prosperar ou ganhar dinheiro. Tudo aquilo que Jesus ensina, ele se renova dia após dia para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus nos conta a história de um administrador que, ao saber que seria demitido, ele faz acordos. Ele faz o seguinte, você devia uma cota aqui ao patrão, vou te dar um desconto de 50%, anota aí, que eu assino. Você devia 100, vai dever agora 80%, porque ele queria gerar relacionamento futuro com pessoas que pudessem ajudar ele, quando ele pudesse ser o quê? Demitido. E qual é a lição que tem principal ali? Diz o seguinte, a lição é que devemos ser sábios e prudentes no uso dos recursos, mordomia cristã, que Deus nos dá, usando para o bem, especialmente em coisas de valor eterno. Qual é a primazia disso daqui? Deus um dia vai cobrar de você, assim como foi cobrado nessa parábola, o que é que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem posto na sua mão. Os seus filhos vão para glorificar o nome dEle. Os recursos financeiros que estão na sua conta bancária é para glorificar o nome dEle. Tem gente que fala o seguinte, de Deus é só 10%, 90% é meu. Não, os 100 é dele. Só que ele só te pede 10 para você mostrar de que o dinheiro não toma conta de você, mas que ele é uma ferramenta e você consegue gerenciá-lo emocionalmente. E os outros 90, o que é que eu faço, pastor Flávio? Continua sendo dele, para a glória dele, com base naquelas 3 vertentes que eu te falei. Honrar o nome dele, ajudar o próximo e consumir os teus prazeres, contanto que estejam alinhados com o propósito e a vontade dele. Pastor, em resumo, é tudo dele, no tempo dele, para a glória dele, para ser usado no reino dele. Deus não está preocupado contigo, mas está preocupado com o propósito dele, porque é o propósito dele que tem que se cumprir, através de quem? Da minha vida e da tua vida. Só que o meu propósito, ele vai se completar com o propósito do pastor Roberto. Por quê? Porque Deus nos uniu com um propósito aqui na terra, através da igreja Catedral da Família. Aí ele me juntou com um propósito lá com o Vinícius, para que nós pudéssemos abrir um grupo familiar na casa dele, no ano de 2019, e que se perpetua até hoje. Aí eu me conecto com Marcelo é ganho para Jesus, e o reino de Deus é quem prevalece. E um dia ele vai dizer assim, pastor Flávio, o que é que tu fez com as ovelhas que tu recebeste para poder cuidar? Marcelo, o que é que tu tens feito com o recurso que Deus tem permitido que chegue na tua mão? Aí existem algumas características da mordomia cristã. Primeiro, todo mordomo do Senhor, ele conhece a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual a vontade de Deus na tua vida? Segunda característica de um bom administrador, ele faz o que o Senhor deseja, não aquilo que Ele quer para a sua vida. É assim ou não é? Você no seu trabalho faz o que você quer, ou você cumpre o manual de normas da sua empresa? Não precisa responder alto, fala para você. Terceiro,
ele é fiel e sensato na ausência do seu Senhor. Ser crente na igreja é fácil. Quero ver ser crente no sinaleiro, quando levar um tranca do abençoado do lado. Quero ver ser fiel a Deus quando vier a oportunidade financeira, num contexto empresarial. Como é que está a sua vida, meu irmão? Difícil, né? Algumas lições. Deus nos confiou recursos e somos responsáveis por usá-los com sabedoria. Sabia que sabedoria é dado por Deus a quem pede? Tem um texto de Provérbios belíssimo que diz o seguinte: se necessário, vende tudo, tudo é tudo, e adquire conhecimento e sabedoria. Conhecimento eu busco aqui na terra. Sabedoria, eu oro para que Deus possa me dar. Tem coisas ainda não reveladas para o mundo, porque tem pessoas que não têm buscado a Deus sabedoria, para que possam ser levantados por Deus com o seu propósito, para poder revelar coisas ocultas nessa terra. Tem cargos e funções que já eram para ter sido preenchidas, talvez por alguém desta igreja, mas porque as pessoas têm esquecido de pedir, de buscar a Deus em sabedoria, não têm alcançado lugares altos. O crente acostumou a viver uma vidinha, achando o seguinte: se Deus me der o como, se Deus fizer isso, eu faço. Mas ele esquece da ação da oração que ele tanto ora. Tem coisas que Deus já te deu, você agora vai lá e pega e busca. Tem coisas que Deus já te prometeu, agora você reivindica. Já falei isso para vocês aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se você aceitou Jesus um dia, a salvação não é só para você, é coletividade para toda a sua casa. Então não pede, reivindica: pastor, quem sou eu para poder mandar em Deus? Você não está mandando em Deus, você está apenas orando de acordo com a palavra de Deus. É por isso que você lê, e leia na sua casa, leia todos os dias, Josué 1:8, como eu já falei aqui para vocês, lá fala que aquele que medita na palavra de Deus, que coloca ela em prática, ele vai receber prosperidade para a sua vida. Se você serve a Deus, se você segue os princípios basilares da palavra de Deus, prosperidade é para a sua vida sim, porque um dia você entregou sua vida a Ele. E não fica olhando para as pessoas que estão no mundo. Não se preocupe com eles, porque eles servem a um outro Deus. E é um outro Deus que tem outras formas de abençoar. Abençoar não, gente, de poder pedir a vida deles, para poder dar alguma coisa. Deus não pede a sua vida, porque Ele sabe que se você um dia tiver um encontro genuíno com Ele, você vai querer seguir e servir a Ele, independentemente das coisas que Ele pode te dar. Porque quem tem um encontro com Jesus, ele tem novidade de vida, ele tem uma nova alegria, ele tem uma nova inspiração, ele acorda com um sorriso novo. Por quê? Porque ele sabe que agora Jesus habita nele e o vazio foi preenchido. Glória a Deus por isso.